Graça e paz, queridos e queridas, nós estamos aqui, fazendo esse momento de discipulado, esse momento onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E eu gostaria de trazer um estudo a vocês chamado Unidade e Intimidade, o segredo do avivamento. A gente fala muitas vezes sobre avivamento, né? E muitos até associam a avivamento com grandes movimentos, né, de louvor, dessas coisas. Mas o que realmente é o avivamento? O que realmente Deus deseja de um povo avivado? Então hoje eu gostaria de poder estar, né, compartilhando com vocês o estudo. E vocês também podem fazer, né, suas perguntas, digitem aí suas perguntas, façam. Na medida do possível a gente vai estar respondendo, vai estar lendo aqui, ok? Então nós vamos começar, né, abrindo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 11, né? Gênesis 11, de 1 a 9, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? E vamos estar iniciando nesse momento orando ao Senhor, né? Consagrando Glória nossas vidas, colocando-nos debaixo da orientação e graça do Senhor. Amém. Vamos estar orando. Pai, nós queremos render a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Por reconhecer, ó Deus, que só o Senhor pode avivar a Tua obra. Amém. Senhor, só o Senhor pode tornar vida, Senhor, pode, ó Deus, nos abençoar, ó Deus, fazer com que saiamos de todo esse estado de morte, Senhor, ó Deus, morte física, morte espiritual, para uma nova vida em Cristo Amém. Jesus. Por isso, Senhor, eu quero te pedir nesse momento, nos auxilia nesse estudo, que tudo que viemos falar ou fazer seja de acordo com a Tua vontade. Amém. Nos abençoa, Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Alguns devem estar estranhando um pouquinho, né, o nosso cenário aqui. Eu não estou em casa, eu estou na casa da minha filha, a Anelisa, que está assistindo, né? Então, nós vamos estar compartilhando lá em Gênesis, capítulo 11, verso 1. Como eu disse anteriormente, o estudo é Unidade e Intimidade, o segredo do avivamento. Amém. Gênesis, capítulo 11, verso de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície da terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornem célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. A paz, Osgleia, a paz, Vanilda, a paz, Anelisa, que está nos assistindo. O que eu quero colocar, o que eu quero enfatizar aqui é o que está aí no texto, né, de Gênesis 11, quando Deus diz que na unidade, né, tudo é possível. Olha o que está escrito aí no verso 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um,
e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Ou seja, essa palavra diz que na unidade do povo, quando o povo se une, tudo é possível. Porque o Senhor, Ele faz com que todas as coisas se tornem possível quando o povo é um só. Né? Então, se você abrir também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós vamos ler 2 trechos de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o de 1 a 4 e depois 42 a 47. Atos, capítulo 2, verso de 1 a 4, e depois nós vamos estar lendo verso 42 a 47. Se você tem alguma dúvida, eu já falei anteriormente, digita aí a sua dúvida, né? Coloca aí seu comentário e nós, na medida possível, vamos estar respondendo. Ok? Atos 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 42 a 47 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, é a demonstração de unidade nos povos antigos, revelavam o tipo de comprometimento que havia entre eles. Ou seja, se o que eu tenho é comum a você, dá minha mão. Vamos caminhar juntos. Vamos estar buscando ao Senhor juntos, a orientação de Deus juntos, principalmente nesse momento em que vivemos, onde as pessoas elas não sabem o que fazer. Querido, nem as autoridades do nosso país sabem o que fazer. Se nós não sabemos, se as autoridades do nosso país não sabem, aonde nós vamos buscar o nosso socorro? Dizer como o salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que eu tenho que crer. É isso que eu tenho que buscar. Então, quando eu me uno a você, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a buscar ao Senhor, começamos a ter unidade e aí intimidade com Deus, aí, querido, vem o avivamento. O avivamento não é simplesmente um culto animado. Isso não é avivamento. Avivamento não são nomes na mídia de pessoas que falam com eloquência. Isso não é avivamento. Avivamento, querido, segundo Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra, significa tira, Senhor,
a tua obra do estado de morte, do estado de frieza, do estado de pecado, o estado de devassidão, o estado de tudo aquilo que tem distanciado o seu povo da sua presença. Tira, Senhor, e aviva a tua obra, torna a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus Cristo tem poder para fazer essas coisas. As grandes construções uniam os povos ao seu redor. Era costume dos povos ficarem em lugares que mostravam a soberania humana. É o caso das pirâmides do Egito, onde eram construídas como demonstração do poder daquela cidade, ou daquele faraó, né, do rei deles, né? O testemunho de Deus é que quando o povo se une, não há nada que possa impedi-lo de realizar. Aleluia. Ou seja, se eu e você entramos num propósito, tudo é possível àquele que crê. Se eu e você, né, se nós, né, aí a Vanilda, a Janete, a Nelimara, né, todos, a Rosiclé, todos que estão nos ouvindo, o pessoal também lá do Pacheco, né, eu quero dizer para vocês, se nós nos unirmos, se nós cremos que é na oração, é na unidade que vai haver um grande avivamento, aí as coisas acontecem. Em Atos, né, capítulo 2, verso de 1 a 4 e 42 a 47, diz que na unidade do povo, ou seja, ali estavam 120 discípulos, e estavam ali buscando ao Senhor, em intimidade, orando, buscando. E aí diz que o Senhor derramou sobre eles o Pentecoste. Ou seja, o Senhor ministrou sobre eles a presença poderosa do Senhor, que tem poder para curar, libertar, salvar, transformar todas as coisas. É a manutenção, ou melhor, a manutenção desse avivamento se dá na permanência do povo em unidade e intimidade. Ou seja, se eu me uno, a palavra de Deus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, quer dizer, se eu me uno a você, e você se une a mim, nós alcançamos grandes coisas diante daquele que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Os avivamentos geralmente começam com oração. Seja por parte do avivalista, às vezes por um só homem, né? Jonathan Edwards, né? John Wesley e vários outros, né? George Whitefield. Seja por parte do avivalista que toma o rumo do acontecimento, ou seja por parte de outros. Um exemplo claro foi o de John Wesley em 1738, com seu grupo chamado Clube Santo, que mudou a história da Inglaterra e Estados Unidos. Também o outro caso que nós temos é de William Seymour, iniciante do avivamento na Rua Azusa, em 1905, que orava em torno de 7 horas por dia antes do avivamento começar. Ou seja, não tem como termos um avivamento se nós não queremos pagar o preço. Verdade. Você tem que crescer em intimidade. E não existe intimidade se eu não quero gastar o meu tempo. Existem pessoas que acham que avivamento é algo que Deus vai mandar do céu assim, sem nada, sem nenhum esforço. Não existe isso. O avivamento vai vir quando ele encontrar um povo que realmente o busque, um povo que realmente ore, um povo que realmente tenha prazer em buscar ao Senhor.
As consequências mais normais do avivamento, além do número de conversões ao cristianismo, nunca se pretendendo a apenas uma classe social, ou perdão, nunca se prendendo a apenas uma classe social e ao mesmo tempo alcançar o maior número de cristãos não participantes ou não cristãos, são... O que nós queremos dizer com isso? É porque esse som já é outro. O que nós queremos dizer com isso? É que quando você acha que o avivamento só está num grupinho, numa classe somente social, você não sabe o que é avivamento. Avivamento é a unidade do povo, não importa a cor da sua pele, não importa a sua idade. Avivamento é quando todo o povo, todos, buscam ao Senhor e são canais da graça do Senhor para outros, chamando essas pessoas a terem um compromisso com o Senhor. Nós vivemos uma sociedade que está atormentada aí por vários noticiários ruins. E eu digo a você que nós vamos ter grandes problemas se o povo não começar a realmente propagar boas novas. O avivamento, ele traz sim crescimento. Ele traz uma busca do povo em favor daqueles que estão perdidos. Mas não é só isso. O avivamento também traz melhorias. O que é melhorias? São melhorias na sociedade, sendo que muitas vezes leis sociais são criadas por parte dos governos dos respectivos lugares em função da mudança social que neles ocorre. Além disso, diminui-se o número de salão de bailes, de bares da região, e verifica-se uma significativa baixa dos índices de casualidades imorais ou anticonstitucionais, que são sempre registrados no decorrer e após os avivamentos, revelando que tais eventos trazem sempre uma boa consequência para a sociedade, mesmo aquela que não é cristã. Algumas manifestações comuns são notadas e testificadas por parte de tantos cristãos e não cristãos, como a presença real de Deus. Ou seja, quando o verdadeiro avivamento desce, tudo muda, tudo se transforma. A sociedade se transforma. Nós temos aí um grupo expressivo de políticos evangélicos. E muitas vezes eu pergunto, lógico, não é julgando ninguém, não estou aqui para julgar nem criticar ninguém, mas eu pergunto, se nós somos hoje no Brasil a quantidade que o IBGE diz que somos, onde temos aí mais de, segundo ele, mais de 35% da população, até mais, 40%, não sei, da população evangélica. Ou seja, evangélica que eu falo, vou falar melhor, cristão. Né? Se nós somos isso, por que nós não fazemos a diferença? Por que nós temos um número tão grande de corrupção? Por que nós temos um número tão grande de drogas, de homicídios, de suicídios? Será que não somos nós, o povo que se chama pelo nome do Senhor, que parou de se humilhar, parou de buscar, parou de se converter de seu mau caminho? E muitas vezes quer que Deus faça, mas Deus só vai fazer nessa sociedade quando eu e você realmente fizermos a diferença.
Tem pessoas que na igreja são santos, olha lá, aquele é crente de tal lugar. Mas e na sociedade? Na sociedade, muitas vezes, no bairro, estão sendo rotulados como fofoqueiro, mentiroso. Que diferença? Que avivamento você vai trazer para essas vidas, para a sociedade, se você não muda? Nós vivemos uma sociedade hoje que precisa de exemplos. A própria palavra fala isso em Romanos, a uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a sociedade está esperando. E no tempo de Wesley, conta-se que cada 3 ingleses, assim me contaram, 2 eram metodistas. Ou seja, vamos colocar aí, 2 eram cristãos. Numa sociedade hoje nossa, quantos realmente são cristãos? Encarnam Cristo? Porque há uma diferença, querido. Há uma diferença entre você ser crente, e eu digo a você que crente até o diabo é, porque ele crê, e você ser cristão. Porque se você olhar em Atos, na igreja, lá em Antioquia, onde apareceu a primeira menção ao termo cristãos, eram aqueles que viviam o que pregavam, o que anunciavam. Ou seja, mudavam a sociedade. Então, a grande pergunta é, nós temos mudado alguma coisa na sociedade? Queremos avivamento. Mas como? Se nós não queremos fazer a nossa parte, pagar o preço que devemos pagar em oração, em jejum, em leitura da palavra, em intimidade com Deus, aproximar a presença do Senhor na minha vida, na sua vida, para que outros possam ver Cristo em nós. Eu falei que quando algumas manifestações comuns notadas e testificadas por parte de tanto do cristão e não cristão, como a presença real de Deus. Que manifestações são essas? Primeiro, a convicção de pecado, em gemido, choro e etc. E quando há avivamento, não pode haver compactuar com o pecado. Se eu digo que eu sou avivado, o pecado não pode ser uma opção para mim. Lógico, todos pecamos. Eu reconheço isso. Está lá, Romanos 3, 23, todos pecamos. Mas o pecado não pode ser uma opção para mim. Eu não posso desejar o pecado. Eu não posso querer pecar. Eu quero ter uma vida íntegra, uma vida santa diante de Deus. Mas sabemos que somos pecadores. Por isso que na Epístola de João, ele fala assim, se pecares, tens um advogado diante de Deus, Cristo Jesus. Então, primeira manifestação realmente de um avivamento na sociedade é quando a sociedade admite a sua condição de pecador. Segundo, é quando ela se arrepende. Está aqui, arrependimento, confissões públicas de pecados dantes cometidos. Ou seja, quantas pessoas estão hoje na nossa igreja
e que não se arrepende dos pecados que outrora cometeram. Quantas pessoas não estão se deixando vencer pelo pecado? Como se o pecado fosse mais poderoso do que o Cristo que você serve. Querido, o Deus que você serve, Ele tem poder para transformar todas as coisas. Creia. Creia que Ele tem poder para te libertar. Creia que Ele tem poder para te salvar. Creia nisso. E quando as pessoas se convencem do pecado, se arrependem, há uma genuína alegria, proveniente da certeza do perdão de Deus. Você sente essa alegria? As pessoas que estão à sua volta, os vizinhos e tudo, veem em você essa alegria e você transmite essa alegria a eles? Porque esses são reflexos de um verdadeiro avivamento. Proveniente da certeza do perdão de Deus, ou seja, é você ter a certeza, é o Espírito Santo de Deus, está lá em Romanos, né? O Espírito Santo de Deus testificando ao teu espírito de que você é filho e filha de Deus, perdoado, lavado e remido. Nós precisamos disso. Um efeito também do avivamento é a espontaneidade em tudo. Ou seja, estamos sempre prontos para fazer aquilo que Deus deseja que façamos. É sermos espontâneos, é se deixarmos ser conduzidos pelo Espírito. Não é o que vemos ou ouvimos, mas é o que cremos. Isso faz toda a diferença. Será que você está disposto a abrir mão do seu eu para que a glória do Senhor seja manifesta na tua vida? Isso é avivamento. O avivamento, ele também traz batismo do Espírito Santo, milagres e sinais, curas, expulsão do demônio. São esses sinais onde acompanhar aqueles que creem. Ou seja, aqueles que são cheios do Espírito. E eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que o maligno sabe quando você é cheio do Espírito. O maligno sabe. Em Atos dos Apóstolos, menciona um fato de um jovem que quis expulsar um demônio em nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio disse bem claro que ele conhece Paulo e conhece a Jesus que Paulo prega, mas ele quem era? Você tem que ser cheio do Espírito. E isso só é possível na unidade e na intimidade. Vamos continuar. Uma íntima comunhão, inclusive com pessoas dantes desconhecidas, ou seja, é não só, lógico que avivamento é uma relação sua com Deus, que começa com você com Deus. Mas avivamento, como eu disse, ela também tem que transformar a sociedade. Ela tem que transformar aquelas pessoas que você ama, que você gosta. O que adianta eu dizer, eu quero tanto bem, eu amo tanto a minha mãe, eu amo tanto o meu irmão, eu amo tanto a ciclano, beltrano, meu amigo, mas não falo de Jesus para ele. Não manifesto a glória de Deus na vida dele. Não sou sal da terra e luz do mundo para ele, ou para ela.
Quando estou junto, que Deus me dá a oportunidade de falar, eu fico quieto. Avivamento não é isso. Avivamento é romper essas cadeias e anunciar a íntima comunhão, minha com Deus, mas a minha também com o meu próximo. Os dois grandes mandamentos são esses. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas o segundo, semelhante a este, é ama o teu próximo como a ti mesmo. Avivamento é isso. É você ir buscar aqueles que estão perdidos. Avivamento é uma fé renunciante. Eu renuncio o meu querer para que o querer de Deus seja manifesto. A palavra de Deus diz que nós devemos negar a nós mesmos. Só assim seguiremos a Cristo. Quando negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e segui-lo. Perda da importância das diferenças denominacionais e teológicas. Promoção da unidade da igreja. É quando eu não olho para a pessoa pelo rótulo. Ah, você é de igreja tal, você é de igreja tal, você é de igreja tal, não importa. Até porque no céu não vai haver rótulo. E às vezes você está tão preocupado com o rótulo que você está esquecendo de que Jesus amou o mundo. Ele não amou só você. Ele não amou só a igreja A, B ou C. Ele amou o mundo. O mundo é o alvo de Deus. E se você quer o avivamento, você precisa ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ações voluntárias, ou seja, as pessoas que moram ao seu redor sabem da tua fé, elas podem dizer ali verdadeiramente a um cristão ou uma cristã? Ou será que muitas vezes nós ficamos muito alegres quando estamos na igreja? E eu lembro até de uma história que eu acredito que todos já tenham ouvido falar, de um jovem, de uma criança que pediu ao pastor para dormir na igreja, para morar na igreja. E o pastor, assustado, falou: "Não, meu filho, você tem casa." Falou: "Pastor, deixa eu ficar aqui, pastor. Eu não vou fazer bagunça, não. Eu acordo de manhã cedinho, eu arrumo minhas coisinhas, boto no cantinho. Mas deixa eu ficar, pastor." E o pastor falou: "Meu filho, igreja não é lugar." "Ah, pastor, deixa eu ficar." "Ah, pastor, mas por quê? Por que você quer ficar?" E ele disse: "Ah, pastor, porque aqui, meu pai e minha mãe, eles são anjos, mas em casa são demônios. Então não é só o que você aparenta na igreja, mas nós temos que anunciar, que sermos pessoas que venham trazer transformações. Isso é avivamento. É quando as pessoas da minha comunidade, lá da igreja, em volta lá da igreja Pacheco, podem olhar e dizer: verdadeiramente, aquela igreja tem homens e mulheres de Deus. Não que não falhem, todos nós temos nossas falhas. Mas é quando nós verdadeiramente entendemos que Deus
quer trazer um avivamento, e esse avivamento tem que começar a partir de nós como igreja. Não é avivamento onde eu espero pelo outro. E por fim, muitas vezes a gente perder essa mania de acharmos que somente na nossa igreja Deus faz. Deus não faz somente na nossa igreja. Se você olhar a história da igreja, você vai ver que Deus levantou o movimento protestante porque a igreja dele, a igreja católica, começou a viver um declínio moral e espiritual muito grande. Se Deus não puder contar comigo e com você, Ele vai levantar outros. Ele vai levantar pessoas que realmente venham mudar a nossa sociedade, venham mudar o nosso país. Só um testemunho aqui de um pastor calvinista chamado Jonathan Edwards. Ele era um norte-americano que serviu durante o período do primeiro grande despertamento na década de 1730 a 1740. E escreveu uma obra, que eu não vou querer citar aqui em inglês não, mas a tradução é As Marcas Distintivas de uma Obra do Espírito de Deus, como uma análise crítica de tais fenômenos avivalistas, a fim de examinar a veracidade de muitas manifestações realizadas por parte dos ouvintes. Como apresentado por ele e demais avivalistas, tanto para dar início quanto para conservar o avivamento, é necessária a ênfase na oração, no conhecimento e prática da palavra de Deus e no testemunho de uma vida santa, tendo Jesus como verdadeiro Senhor. Conta-se que após uma das pregações de Charles Finney em Gouverneur, no estado de Nova York, não houve baile ou representações teatrais por quase 6 anos. Tamanha a força das palavras proferidas pelo chamado apóstolo do avivamento. Ao longo de todo o seu ministério pelos Estados Unidos, calcula-se que cerca de 500.000 pessoas aceitaram ao Senhor Jesus. Na unidade e intimidade se revela o genuíno avivamento. Amém. Glória a Deus. Então eu gostaria, nesse momento, de concluir justamente em 2 Crônicas. 2 Crônicas 7. Passei direto. Segunda Crônicas 7, verso 14 a 16. Acho que todos conhecem, né? Todos conhecem esse texto, mas é importante para que ele venha mostrar a cada um de nós a importância da unidade e da intimidade. Amém. 2 Crônicas 7, 14 e 16 diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e meu coração todos os dias. Ou seja, Deus está falando comigo e com você. Porque o povo que se chama pelo nome do Senhor, o povo que se chama cristão, ele é chamado para se humilhar, para reconhecer que sem o Senhor nada somos. Sem Ele nada podemos fazer. Nós somos chamados para orar, não só individualmente, mas em coletividade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Também buscar. Se nós estamos com pouco oração, com pouca devoção a nosso Deus, como nós queremos mudanças? E também abandonar o pecado, se converter dos seus maus caminhos. Está na hora de nós tirarmos toda mentira, todo engano, todo disse-me-disse. Está na hora de tirar. E aí sim, nós vamos ter a certeza, porque essa é a promessa. Se nós nos convertêssemos dos nossos maus caminhos, a promessa é, então, eu ouvirei dos céus, o avivamento virá. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra que eu quero deixar com você. Alguma pergunta que você gostaria de fazer, alguma coisa que você gostaria de poder mencionar para estar enriquecendo esse momento? Quero deixar com você essa oportunidade. Obrigado, Débora. Obrigado, Tereza, Meli, que está com a gente, a Lene. Obrigado, que viu também a Luciana. Obrigado a todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Vocês gostariam de enriquecer esse momento, ou com alguma dúvida, ou colocar alguma coisa, e eu vou estar lendo aqui para que todos possam ouvir, a sua posição, ou alguma dúvida que ficou, Quero deixar esse momento bem. Se nós não temos nenhuma outra pergunta nesse momento, só um minutinho. Eu percebi que atrasando no celular, não vai me pegar nada. Ah, tá. Entendeu? É porque Alguma minha internet, técnica aqui, minha técnica aqui está dizendo que em alguns celulares o Facebook atrasa o vídeo, Aí ela abriu lá para mostrar que realmente eu estou percebendo que atrasou bastante, Então, mas eu gostaria ainda de deixar a oportunidade, se você quer fazer alguma pergunta, ou gostaria de dar alguma contribuição nesse momento. É um momento discipulado, ou seja, você tem a oportunidade
de colocar aquilo que você gostaria de expressar, né? Você gostaria de falar algo? Obrigado, Terezinha. Obrigado, você também é uma bênção na vida da gente. Tá bom? Terezinha está sempre, né, mandando uma palavra para a gente, um grande abraço. Dá um abração no meu amigo Geraldo. Diz para ele que eu ainda aguardo o dia em que vou junto com ele, vamos nos encontrar no céu, quando ele entregar totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. Mais alguém? Então vamos estar encerrando esse momento. E eu gostaria de dizer para vocês que se ainda há alguma pergunta que você, de repente, por causa do tempo, né, de resposta do Facebook no seu celular ou na sua internet, de repente a sua internet é um pouco mais lenta, então, só um minutinho, queridos. De repente a sua internet é um pouco mais lenta, você pode deixar essa pergunta e semana que vem a gente vai estar aqui, colocando aqui, né? Se você também gostaria de estudar alguma coisa, faça menção, né? Coloca aí o que você gostaria e nós vamos estar trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Tá bom? Vamos orar. Vamos estar encerrando esse momento, orando ao nosso Deus, pedindo que a bênção do Senhor seja sobre ti. Obrigado, Nigmara, também pela tua presença. Dá um abração no Drico, tá? Nas crianças. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Pai, eu creio que o Senhor deseja trazer para nós o verdadeiro avivamento. Um avivamento, Senhor, não que é de movimento, não de muito louvor. Sim, o louvor te agrada, sim, mas um avivamento que gera unidade no meio do seu povo e intimidade do seu povo para contigo. Esse é o segredo do avivamento. É quando eu busco ao Senhor e junto com meu irmão declaro a tua soberania e graça. Por isso, Pai, eu quero te pedir nesse momento, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver esse avivamento segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Nos abençoa, Senhor. Derrama da tua bênção, da tua graça e da tua paz. Aviva a tua obra, Senhor. Tira todo estado de morte. Todo estado de morte, Senhor, nos lares, no nosso Brasil, no nosso estado. Senhor, retira nos nossos municípios, retira, Senhor, todo estado de morte e que haja vida, e vida em abundância. Pai, derrama da tua graça, da tua abundante graça. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe, queridos, e que a graça, saúde e paz seja com você e toda a tua família. Que Deus os abençoe.